Olá, e hoje eu vou tirar a terrível dúvida dos noivos sobre o que é uma assessoria, um cerimonial e um cerimonialista para casamentos. Bom, vamos lá. Assessoria, eu preciso gravar um vídeo separado falando sobre esse tema, porque é um tema bastante complexo. Na verdade, é o primeiro serviço, né, que os noivos podem contratar quando pensam em se casar. A assessoria, em termos gerais, ela é responsável pelo planejamento, né? Os noivos não sabem por onde começar. A assessoria, ela trabalha nos preparativos, né, do grande dia. Datas, lista de convidados, orçamentos. Cada casamento tem suas disposições, suas necessidades, nas suas prerrogativas, né? Cada casal tem um planejamento para o seu casamento. O tipo de cerimônia, se haverá cerimônia e evento, os celebrantes, listar as prioridades, quanto tempo antes. Uma dica que eu dou bastante aqui para os meus noivos é que pelo menos um ano antes, para a gente poder planejar, organizar um casamento. O local, os fornecedores, né? A prioridade, né, de cada fornecedor. Por exemplo, um fotógrafo, ele faz um casamento por dia, né? Ele não tem como estar fisicamente em dois casamentos. Já o pessoal do buffet, da decoração, dos docinhos, eles podem fazer mais de um casamento por dia. Então, qual é a prioridade de você contratar um profissional e já reservar a data com ele? Comece pelos profissionais que vão trabalhar unicamente com você naquele dia e depois partam para os demais profissionais que você possa negociar. Contratos, preços, credibilidade no mercado, se a fotografia vai ter álbum, né? Se vai ter filmagem junto, sobre o buffet e a decoração, som, iluminação, doces, bolos, vestido, terno, acessórios, sobre as cores, né, das roupas. A gente participa muito de muitos congressos e workshops para saber a tendência, né, de cada ano, gravatas, sobre as lembrancinhas, né, sobre o dia da noiva. A assessoria, ela te ajuda, na verdade, a economizar. Ver sobre o casamento civil, as documentações, as necessidades que os noivos têm de fazer um site, né, para falar sobre os presentes, sobre a viagem, convidar os padrinhos, as daminhas, os padrinhos são figura bastante importante, né, para poder ajudar os noivos no grande dia. Daí vem o tempo de se cuidar, né, que a assessoria fala muito sobre isso, né, com relação aos padrinhos, com relação a emagrecer, né, às vezes, por exemplo, a noiva usa aparelhos, né, o noivo e quer cuidar dos dentes para chegar no dia, né, poder sorrir tranquilamente, a noiva quer colocar aplique no cabelo, pintar o cabelo, e aí, quando que deve ser feito isso, né? Sobre a lua de mel, sobre enxoval, ultimamente eu não vejo ninguém falando sobre enxoval, como é necessário, né? Antigamente o pessoal vinha com aquela caixa, né, que os pais davam para as noivas com enxoval, os meninos também, né? Hoje eu vejo assim um pouco de falta de preparação e informação com relação a isso. Os presentes, o topinho do bolo personalizado, se lá no local do evento precisa usar gerador ou não. Então, a assessoria é para isso. Eu estou aqui dando uma geral para vocês entenderem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre cada detalhe sobre isso, porque os assessores, na verdade, eles são como anjos da guarda, né? As assessoras, anjos da guarda, as fadas, madrinhas, que ajudam a tirar um pouco da pressão, né, dos noivos. Ajudam, por exemplo, a fazer as cobranças, né, aos fornecedores, aos serviços, né? Agora, tanto a assessora como a cerimonialista, elas precisam ter um bom relacionamento com os fornecedores e os prestadores de serviço. É muito importante que vocês peçam dicas, né, dependendo de cada região, sobre esse profissional. Bom, vamos lá. O cerimonial é um conjunto de procedimentos, protocolos e formalidades que deve ser seguido de maneira organizada e harmoniosa. Bonito isso, né? Então, em termos gerais, o cerimonial é tudo que acontece durante o casamento, os protocolos, né? Todas as ações, todas as atividades. E
Para cada evento, a gente precisa de um cerimonial, porque tem que ter regras, né? Tem que ter os protocolos, e para isso, quem faz isso é um profissional qualificado, personificado, que se faz necessário, né? Que chama cerimonialista. Então, o cerimonialista é o profissional responsável por fazer cumprir o cerimonial. O cerimonialista atua durante o cerimonial. Um cerimonial para nós é considerado um evento, né? Então tem noivos que falam assim, não, meu casamento vai ser simples. Tá, então o que que tem no seu casamento? Tem entradas? Os padrinhos vão entrar, a noiva vai entrar, o noivo vai entrar, os pais vão entrar, tem daminhas, tem pajens? Tem. Então, são protocolos. Então, ele já não é simples mais. O que seria um casamento simples? Eu vou fazer um jantar em casa, é uma coisa bem íntima mesmo, e não vai haver nenhum tipo de protocolo, e aí nós vamos comemorar o nosso casamento. Isso seria simples, mas à medida do momento em que há protocolos, há cerimonial, há necessidade do cerimonialista, e deixa de ser um evento simples. Os noivos falam isso com a intenção de reverem, né, a questão do preço, do valor, e se faz necessário, né? Então, assim, a questão dos valores que são cobrados, em primeiro lugar, há-se a necessidade de fazer a reserva da data. Isso é para todos os profissionais, né, gente? Vocês têm que pesquisarem, se tiver a assessora, ela vai, né, comunicar isso a vocês sobre a necessidade da reserva da data. Reservando a data, e a gente vai trabalhando o restante com calma, né, sobre os detalhes. Bom, então, vendo-se a necessidade de ter um cerimonialista, o cerimonialista é o profissional que vai trabalhar no dia do casamento. Então, o assessor, a assessora, é a profissional que vai te ajudar a organizar o casamento. Vou casar, então vou contratar uma assessora que vai me indicar sobre tudo. Ou então, não, já estou praticamente com quase tudo organizado, eu quero uma pessoa que me ajude a coordenar o cerimonial, que é tudo que vai acontecer durante o dia do casamento, o grande dia, né? Aí esse sim é o papel do cerimonialista. Bom, qual é o papel do cerimonialista? Por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui, em termos gerais, que eu explico isso muito, né, para as noivas e para os noivos. Eu gosto de fazer uma reunião com antecedência, para a gente se conhecer e começar aí o nosso trabalho, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, a questão do tipo de casamento. É um casamento interno? É um casamento externo? Qual é o local do casamento? Vai haver cerimônia, digo, na igreja? Ou será tudo cerimônia e evento no mesmo local? Haverá evento ou só cerimônia? Ou os dois no mesmo local? Então, a gente precisa entender sobre se o casamento é interno e se ele é externo, o que muda para tudo, para todos os profissionais, inclusive decoração, cerimonialista, fotógrafos, né? Enfim. E sobre o celebrante, quem vai celebrar o casamento? Tem uma pessoa específica, um representante religioso, um padre, um pastor, né, uma pessoa da religião espírita, alguém que tenha, né, esse título, que possa fazê-lo, e também no momento da celebração, alguém mais vai participar, tipo uma pessoa querida, um ente querido, que vai poder participar disso e falar. Bom, enfim, então nós fazemos uma reunião, né, com os noivos, nós cerimoniais, e explicamos, né, sobre a necessidade disso. Nós vamos conhecer a história dos noivos, o que é muito importante, né, como eles se conheceram, é necessário isso, não é porque nós vamos trabalhar só no dia que nós vamos chegar lá sem saber nada, né? Então nós precisamos ter toda essa intimidade, essa cumplicidade, né? Eu acho que não só nós, todos os profissionais que vão trabalhar no dia, afinal de contas, nós estamos lidando com emoções, né? Sobre a família, inclusive eu, particularmente, gosto de saber o nome dos pais, dos irmãos, quem é vivo, quem é separado, para colocar na disposição, né, do altar,
para saber como conduzir, gosto inclusive de chamá-los pelo nome no dia. Eu acho isso bastante, vamos dizer, íntimo na medida de que é necessário, né, para que eles se sintam à vontade, confiantes, né, e se sintam lisonjeados também, né, com aquele serviço prestado. O cerimonial, ele precisa saber sobre tudo que vai acontecer no dia, né, por exemplo, a igreja estará decorada? Qual é o tipo de decoração? Por quê? Disso vale tudo, né, para a gente saber como é que a gente vai conduzir a entrada dos convidados, se ao lado das cadeiras, né, tem aquela linha de flores, ou se é só vaso, se a gente vai colocar os convidados para entrarem por fora, né, e na entrada dos padrinhos, a disposição de acordo com os vasos de decoração, aonde que a gente vai se posicionar para poder receber os convidados. É importante também que a gente entenda sobre as cores, né, por exemplo, qual a cor da gravata dos padrinhos e a cor do vestido das madrinhas, isso também faz com que a gente diferencie os, né, dos demais convidados. O cerimonial precisa saber do convite, né, sobre qual horário que o noivo marcou no convite, para que a gente organize o cerimonialista, né, todo o cerimonial, que hora que a gente tem que fechar as portas, abrir as portas, fazer as entradas, né, organizar para que sejam feitas as fotos, fazer as saídas, né, a gente também precisa entender sobre os protocolos do local. Por exemplo, se for na igreja, tem igreja que não permite entrada de plaquinhas, tem igreja que não permite os votos, tem igreja que não permite chuvas de arroz na saída, né? Enfim, então o cerimonialista precisa conhecer dos protocolos, precisa entrar em contato com o espaço, né? Se for um espaço externo, pode haver fogos na chegada, né? E até que hora é o horário de funcionamento, né? Para poder coordenar tudo que vai acontecer. A gente precisa entender também sobre as músicas. O cerimonialista precisa estar em contato com o pessoal, né, que vai tocar, se é uma banda, o que vai ter, né, quais os instrumentos que vão ter, fazer os protocolos, né, do cerimonial sobre, por exemplo, a música de entrada dos padrinhos, a música de entrada do noivo, a música de entrada da noiva. Então, juntamente com o pessoal da banda, né, isso é importante. O cerimonialista precisa também entender sobre o make-off. A propósito, eu tenho uma reivindicação muito grande, porque eu, como cerimonialista, acho que o cerimonialista tem que comparecer ao salão de beleza da noiva. Por quê? Porque quem estará lá será o fotógrafo, e eu, como fotógrafa, também entendo sobre isso. E acontece que, na hora de que termina a maquiagem, a noiva vai precisar se vestir. E é claro, né, que os salões até oferecem esse serviço como um mimo, né? Mas acho que não seja obrigação do salão vestir a noiva. Nem que tenha o dia da noiva. Eu acho que é papel mesmo do cerimonialista estar lá. Então isso é uma coisa que tem que ser combinada, né, combinado com a noiva. E também a questão do buquê, né, o cerimonialista. Eu, como fotógrafa, vejo muito, vamos fazer a foto final da noiva, né, concluindo no salão, que é o famoso make-off. Cadê o buquê? Não tem, o cerimonialista não trouxe, ou eles também jogam a responsabilidade, né, para o pessoal da decoração, ou os floristas, né, ou quem for responsável pelo buquê. Eu acho que esse papel de coordenar é um papel do cerimonialista, né, então o cerimonialista estará na igreja com antecedência, vendo todos os fornecedores, né, os serviços, por isso é bom, né, estar em equilíbrio com esse tipo de trabalho, né, ter um bom relacionamento, porque todos fazem um conjunto no dia do casamento, para poder colocar, né, o cravo, né, a lapela do noivo, para poder posicioná-lo, para poder receber os convidados. Tem convidados que levam presente para a igreja, né, ou dão lá na entrada no espaço. O cerimonialista está pronto, né, para poder guardar isso, poder coordenar as pessoas para que seja harmonioso, não sente todo mundo de um lado só, né. Nós fazemos também um ensaio alguns dias antes. Eu sei que muitas pessoas
que vêm de fora não será possível, né, estarem presentes no evento, mas a gente pode fazer todo um protocolo por escrito, em PDF, mandar para todo mundo, constando o nome, que eu acho isso muito delicado. Falando, né, cada papel, explicando que o lado direito da igreja é o lado do noivo, o lado esquerdo da igreja é o lado da noiva. Falando sobre os protocolos de entrada, né? Bom, o cerimonial cuida, né, no dia do casamento das alianças, né? Tem noivos que, por incrível que pareça, esquecem a aliança, ou deixam por conta de alguém que esquece também, ou na hora lá, cadê a aliança? Ninguém sabe com quem tá, né? Do buquê, porque a hora que a noiva chega, os fotógrafos, né, vão fazer as fotos, né, da hora que as portas se fecham, o cerimonialista fecha as portas, vai fazer a saída do carro, né, então ela já se posiciona a noiva com o pai ou quem estiver conduzindo, ou os pais, né, ou se for entrar sozinha mesmo, com o lado certo, né, de segurar o buquê. E a gente faz um roteiro, né, que aí agora eu vou falar sobre ele, sobre as entradas, né, que há-se muita dúvida, né, a respeito disso, quem entra com quem, sobre as regras, né, do que pode, do que não pode nas entradas, né, plaquinha, balões, essas coisas. A gente faz, né, um planejamento sobre o que eles vão falar, os votos, se for possível, né. Então, na entrada da igreja, eu já estudei muito a respeito disso, sobre o casamento religioso na igreja, principalmente no casamento católico. Havia-se uma tradição de que a noiva entrava do lado esquerdo do pai, ou de quem, né, vai conduzi-la, estou só representando, que é o lado do coração, onde, na verdade, a figura masculina, né, que estivesse conduzindo a noiva, seria sinônimo de proteção, onde empunharia sua espada e onde também ficaria livre com a mão direita para poder cumprimentar o noivo na entrega da noiva. Então, isso é um protocolo antigo que hoje em dia não usa-se mais em termos gerais. Hoje a noiva entra do lado direito, né, do pai ou de quem esteja. Na verdade, nós estamos visando com isso a facilidade dela levar o buquê e dela se diferenciar das demais mulheres que geralmente sentam do lado esquerdo. Enfim, são questões de protocolos, né, que a gente tem que discutir bastante com os noivos, que às vezes são tradicionalistas e querem permanecer, né, com os porquês, né, iniciais de todo o protocolo, rito cerimonial, né, cortejo, enfim. Bom, então, a noiva chega, fecham-se as portas, né, a princípio entraram o noivo, eu acho que o noivo deve ser o primeiro a adentrar a igreja, mesmo porque é interessante ele lá do altar receber toda essa emoção de ver os padrinhos entrando, né, existem cerimoniais que colocam os padrinhos primeiro, mas eu acho que fora a noiva, vamos dizer a verdade, o que é um casamento? A entrada da noiva, né? Todo mundo está projetado a aguardar aquele grande momento. Mas, desculpem, noivos que ficaram em segundo lugar, no momento da entrada de vocês, vocês terão um brilho. Então, em primeiro lugar, eu acho que se sintam os mais importantes até a chegada da noiva. Bom, então entram o noivo com a mãe, né, ou quem esteja representando, ou pode entrar com os pais. E em seguida é a entrada dos pais, né? Então vem o pai do noivo com a mãe da noiva, né? Mas isso também é só um protocolo, pode ser de acordo com o que as famílias necessitarem, porque às vezes tem a ausência de algum desses familiares, ou tem outros irmãos, né? Ou às vezes até um padrinho, ou uma avó, né? Que represente. Bom, e depois em seguida das entradas, né? Aí sim vem os padrinhos, e depois vem, né, se puder, as plaquinhas, as damas, os pajens, floristas, enfim. Bom, a florista fica por último para jogar as flores, né, para a entrada da noiva. Bom, então aí é chegado o grande momento, né? A cerimonialista fecha a porta para que o fotógrafo faça à vontade as fotos lá de fora, né, da chegada da noiva.
e o pai ou o representante, né, atirando de dentro do carro, e aquela foto famosa feita do lado de fora, eles de costa, né, como se fossem entrar. Enquanto isso, a cerimonialista estará acalentando o noivo também, né, lá do lado de dentro, com toda a sua ansiedade e emoção com a chegada da sua noiva. E a cerimonialista dá o sinal para o pessoal que pode, o pessoal da banda, né, do som, que possa liberar a música da noiva, da entrada. E a cerimonialista abre a porta, né, devagarzinho, e começam-se as entradas, né, onde haverão as paradas, e será dito para todos, inclusive os padrinhos, os pais, o noivo, no ensaio, né, feito um ensaio, a cerimonialista faz um ensaio alguns dias antes, enviando por protocolo quem não pôde comparecer, e lá na hora a gente faz um pré-ensaio também, para quem tiver dúvida, tá? Rapidinho, enquanto a noiva tá para chegar. E aí, né, eu gosto que eles se sintam bastante à vontade, sorriam, né, e vivam intensamente aquele momento, podem olhar um para o outro, né, naquele momento de cumplicidade, e muitos sorrisos, enfim. E aí lá na frente, a noiva dá uma paradinha, né, a noiva do lado direito, o pai do lado esquerdo, de acordo com os protocolos brasileiros, né, e usuais. E aí o noivo que está ao lado direito, né, posicionado na igreja, inclusive os pais do noivo, quando chegam, se posicionam, né, os pais do noivo do lado direito, logo atrás do noivo, e os pais da noiva, né, no caso o pai vai se posicionar agora, mas a mãe da noiva, que já entrou com o pai do noivo, do lado esquerdo, e onde a cerimonialista e o pessoal da decoração também ajuda a organizar a questão das cadeiras, né, para que eles fiquem posicionados no altar. E os padrinhos nas primeiras fileiras, aonde haverá uma entrada, né, começa dos padrinhos da noiva, que são do lado esquerdo, porque aí o lado direito da igreja é o lado do noivo e os parentes dele, os padrinhos dele, enfim. E aí o noivo vem cumprimentar, né, o pai, e o pai faz aquele pedido, né, cuide para sempre, cuide com carinho. Claro que não é necessário, mas ele reforça, né, e podem se dar um abraço, enfim. E aí, depois disso, a noiva dá um passinho para a esquerda, né, é onde ela vai trocar de lugar. E o noivo encaixa à direita, onde era o lugar dela. E o pai sobe para o altar. Então o noivo cumprimenta a noiva, falando aquela famosa frase, como você está linda, porque ela esperou tanto, né, para ouvir isso no grande dia. E eles continuam até o altar. Bom, depois disso, há toda a cerimônia, né, com cada celebrante, cada representante religioso, enfim, né, cada rito, e aí depois o beijo, depois as considerações finais, as fotos no altar, né, o cerimonialista vai conduzindo, para que se houverem, por exemplo, muitos padrinhos, venham de 2 em 2, para a gente não fugir ali dos protocolos de horário, né, do evento, e também para ficar harmônico nas fotos, né, e daminhas e páginas que as crianças têm essa necessidade que sejam primeiro, porque elas não quietam, né, às vezes sujam de brincar no chão, enfim, e os pais, né, em termos gerais é isso. Aí nós fazemos a famosa saída dos noivos primeiro, para que eles façam aquela comemoração, né, de erguer o buquê e falar, enfim, casados, né, antes disso nós colocamos, né, todos as crianças para poder sair primeiro. Bom, e depois disso, eu gostaria muito, né, de deixar os pais por último, para que tenham aquele abraço, né, tão desejado e demorado, para que não seja aquela pressão, né, de que tem que cumprimentar outras pessoas. Então eu costumo, né, soltar os amigos, né, para que deem aquele abraço e que, dependendo do espaço, se posicionem lá fora para poder fazer aquela chuva, né, de arroz ou as luzes, né, que vão empunhar, ou espadas, ou o que tiver. E depois os padrinhos, né, e depois os convidados em termos gerais. Não é porque não são tão importantes.
é a questão da ordem da emoção mesmo. Porque lá no espaço e no evento, se tiver, nós vamos recepcionar todo mundo com calma e com tempo. Bom, depois disso, se não for no mesmo espaço, a gente se dirige, tem toda uma logística, né? Isso aí também faz parte do planejamento, a assessora vai poder falar ao evento. E lá durante o evento nós vamos continuar com os protocolos, né? A chegada dos noivos, né? Fazer a entrada deles. Eu gosto de fazer todos os protocolos de fotografia rápido, para que os noivos fiquem à vontade de poder confraternizar com seus convidados, pessoas que vêm de fora. Eu não gosto de ficar segurando os noivos o tempo inteiro, para que eles fiquem o casamento inteiro fazendo fotos, não. Eu quero que eles curtam bastante. Vai ter um momento, né, que eu achar oportuno de poder sentá-los, para que possam comer. Não vou ficar reservando eles lá no espaço separado disso, de jeito nenhum. Eu quero que eles comam, se eles quiserem se sentirem à vontade, porque é tudo tão agitado, a gente nem tem vontade de fazer esses protocolos no meio de todo mundo, tá bom? Eu não gosto de reservar noivos lá atrás para poder comer separado, a não ser que seja um pedido especial, porque eu acho que eles têm que aproveitar o máximo possível do tempo com as pessoas para poder confraternizar e viver as grandes emoções desse momento. Fazemos, né, o brinde com os pais na mesa do bolo e vamos jogar o buquê. Esse negócio de ficar jogando o buquê lá depois do jantar, não, eu gosto de fazer todos os protocolos com os fotógrafos logo, para que eles fiquem livres, para poder chamar as pessoas que não fizeram parte das fotos lá na cerimônia, para que possam, né, para que o noivo possa cortar a gravata, o que é muito importante, todo mundo está preparado para isso. Isso é importante que conste isso, né, lá no site. E hoje em dia todo mundo sabe que é importante, né, os noivos gastam muito, investem muito, né, no dia do casamento, então é muito tranquilo para todo mundo, então é uma farrinha gostosa, né, que os noivos podem ainda complementar todo aquele investimento para poder fazer a viagem, né. É importante que o cerimonialista se atenha para a noite de núpcias, para tentar entender como será depois que eles saírem da festa. Você tem que pegar avião, se tem horário com hotel, né? Sobre a lua de mel também, né? Se tem horário para tudo isso. Já tive caso de noivos que empolgou tanto no casamento que esqueceu do voo, né? E aí é complicado um pouco. Então, o cerimonialista ele tem que estar atento a tudo, conhecer da história, né? O cerimonialista é quem libera o jantar, né? Libera a mesa do bolo, faz a entrega das lembrancinhas, recebe o presente, auxilia o fotógrafo, né, nos momentos das fotos. Enfim, ele é o responsável para que não chegue nenhum tipo de problema, porque sempre acontece, né, uma coisinha no dia do casamento, para que não cheguem aos noivos. Os noivos não têm que se preocupar com isso, né, no dia do casamento deles. Então, a maior diferença entre os dois serviços é que a assessoria trabalha nos preparativos do casamento, enquanto o cerimonialista atua durante o casamento. E o mais importante disso tudo, a minha dica que eu dou para os noivos é que peçam informações sobre o profissional que você vai contratar, quanto tempo de experiência no mercado, a forma de trabalho, a idoneidade e, acima de tudo, o meu diferencial aqui, que é tratar do psicológico dos noivos, no tempo todo, tanto na assessoria como no cerimonial, né? A ansiedade, né, do casal, as necessidades durante o processo todo, um ano antes, né? Geralmente, para que a gente possa lidar, né, com as dúvidas, as questões de relacionamento familiar, né? Então eu também a todo tempo estou preocupada com isso, porque afinal de contas, casamento não é só gastar, comer, ir embora e falar mal, né? Como dizem, é viver aquela emoção, é o sonho dos noivos de ser feliz, é o sonho dos pais, né? É a responsabilidade, o momento de mostrar a responsabilidade, né? Tanto do noivo como ser o provedor do lar, quanto da noiva de mostrar a sua responsabilidade dentro de casa. É preciso que os noivos façam curso de noivos para poder entender
O que é um casamento? Porque um casamento, até o momento da festa, é lindo, né? Mas, na verdade, o casamento começa logo após a festa acaba, né? Que é o momento de uma vida a dois. Nós podemos gravar um vídeo também falando sobre isso tudo. Noivos façam a terapia, né? Para se conhecerem, para se descobrirem como seres humanos e indivíduos, para que depois possam se disponibilizar, né, para viver uma vida a dois.